Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 28º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música. Como sempre, irei fazer a análise de 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 álbuns também bastante diferentes, de diversos estilos musicais, todos muito diferentes uns dos outros. Primeira recomendação de hoje, uma recomendação talvez, se calhar, pode parecer um bocadinho estranha, nomeadamente aqui para os portugueses, que se calhar não conhecem tão bem aqui esta banda, mas é uma banda brasileira, uma banda que eu também aprecio há não muitos anos, se calhar nem 2 anos, mas que já andava à procura deste disco há algum tempo e agora finalmente encontrei. Portanto, primeira recomendação de hoje, Secos e Molhados, com o seu álbum de estreia chamado também Secos e Molhados. Portanto, este é o álbum de estreia dos Secos e Molhados, uma banda brasileira. Este álbum é de 1973, curiosamente o ano em que eu nasci, e este álbum marcou claramente uma inovação no estilo da música popular brasileira. Eles eram bastante excêntricos e é um álbum bastante diferente dos padrões habituais para a época. Mas é um álbum que eu aprecio bastante, é um álbum que está muito bem conceituado no Brasil. Portanto, a revista Rolling Stone Brasil fez aqui há uns anos uma lista dos 100 melhores álbuns da música brasileira e estamos a falar, música brasileira tem pesos pesados, bastante pesados mesmo. Portanto, este álbum está na posição número 5, portanto, este é considerado o 5º melhor álbum brasileiro de sempre. Portanto, o que dá uma ideia da qualidade aqui do álbum de estreia dos Secos e Molhados. E estes, com esta formação clássica, só lançaram 2 álbuns, portanto este, o primeiro de 73, e depois lançaram mais outro, e depois os elementos, 2 deles saíram e seguiram outros caminhos. Portanto, com esta formação clássica, e este é claramente o melhor álbum dos Secos e Molhados. O segundo álbum já não teve tanto sucesso, quer comercial, quer nas críticas. Este teve críticas fabulosas. E os Secos e Molhados, se calhar não diz muito aqui aos portugueses, mas há um elemento da banda que toda a gente conhece, que é o Ney Matogrosso. Mas para além do Ney Matogrosso, eles tinham o João Ricardo e o Gerson Conrado. Portanto, eles eram bastante excêntricos, e quem conhece o Ney Matogrosso, nomeadamente os portugueses, sabem que ele é bastante excêntrico, mas é um álbum que eu queria já há muito tempo. E tem uma curiosidade: eu comprei este álbum a um dos primeiros subscritores aqui do canal, o José Coelho. Ele até costuma comentar os vídeos, e ele viu à venda há cerca de 2 semanas. Entrei em contacto com ele e comprei-o, e fiquei bastante feliz, porque já o tinha procurado várias vezes e nunca o consegui arranjar cá em Portugal. E privilegio claramente, como já disse, edições de época, e ele chegou-me a semana passada e já o ouvi várias vezes e confirma-se, é um álbum fabuloso. Eu já conhecia as músicas, mas eu queria tê-lo em formato físico e finalmente consegui. Portanto, um grande álbum para o qual eu peço especial atenção, nomeadamente os portugueses, se calhar alguns conhecem, mas na sua maioria não. Portanto, primeira recomendação de hoje, um grande álbum de música brasileira, Secos e Molhados, com o seu álbum homónimo de estreia, Secos e Molhados. A segunda recomendação de hoje, curiosamente, também é de 1973, e é de uma banda que eu já trouxe aqui um álbum deles. Já disse na altura que gostava bastante da banda. Tenho a discografia completa deles, portanto, só não tenho em vinil o primeiro e o último álbum, e o último certamente que nunca irei ter, porque é um álbum francamente fraco. Portanto, tenho em CD mesmo só para completar a discografia da banda. Portanto, e na altura disse que eles estavam divididos em 2 fases, claramente. Primeira fase, rock progressivo, onde se inclui aqui este álbum que eu vou apresentar hoje, e a segunda fase, digamos, uma fase mais pop. Portanto, segunda recomendação de hoje,
Os Genesis com o seu álbum de 1973 também, Selling England by the Pound. E este álbum tem uma particularidade, porque assim, eu tenho este álbum já há algum tempo e já há mais de um ano que não sabia dele. Portanto, queria o trazer já aqui ao canal. Já tinha trazido o álbum que eu gosto mais do Genesis, que é o álbum seguinte a este, que é de 74. Mas para mim, claramente, na minha opinião pessoal, este é o meu segundo álbum favorito do Genesis. E não sabia dele. E no domingo, fazer umas arrumações, encontrei-o atrás de um móvel. Portanto, eu fiquei bastante contente. Entretanto, já o ouvi desde então 3 vezes e confirma-se a ideia que eu tinha. Um álbum excelente mesmo, excelente mesmo. Aliás, para muita gente, este é considerado o melhor álbum do Genesis e eu tenho que respeitar. Para mim é o álbum seguinte, o de 74, e tenho muitos amigos meus que também preferem o de 74, mas já vi muita gente preferir este de 73. Portanto, e é um álbum, este é o 5º álbum de estúdio do Genesis e curiosamente só teve um single apenas, que é a música I Know What I Like, uma das músicas icónicas claramente do Genesis, aqui na primeira fase a fase de rock progressivo, nomeadamente a fase em que o vocalista era o Peter Gabriel. Depois a segunda fase, que o vocalista passou a ser o Phil Collins, muita gente já não gosta tanto, e eu pessoalmente gosto das duas fases, embora prefira claramente aqui a primeira fase, onde se inclui este álbum, mas gosto também da segunda fase mais pop, digamos, a fase mais pop do Genesis. E este álbum teve bastante sucesso, nomeadamente no Reino Unido. Portanto, ele no Reino Unido chegou à posição número 3 na tabela de vendas. Nos Estados Unidos nem tanto, a melhor classificação que teve foi a posição número 70. E as críticas foram excelentes, as críticas deste álbum foram excelentes, com exceção, de vez em quando, a revista Rolling Stone gosta de contrariar um bocadinho. A Rolling Stone foi a única que não deu uma crítica favorável aqui a este álbum do Genesis. E ele é considerado uma inspiração para muitos músicos, nomeadamente o Neil Peart dos Rush, que consideram uma inspiração para ele, e o Fish, o carismático primeiro vocalista dos Marillion Banda, que eu adoro também. E é considerado um dos melhores discos de rock progressivo de sempre. Portanto, aqui no Genesis, claramente, as minhas preferências vão claramente para este álbum, e o álbum seguinte a este, de 74. Portanto, segunda recomendação de hoje, o Genesis com o seu Selling England by the Pound. A terceira recomendação de hoje, se eu na primeira recomendação peço especial atenção aos portugueses, eu na terceira recomendação de hoje peço especial atenção aos brasileiros, porque assim, eu faço parte de muitos grupos de música brasileiros e agora até faço parte de um grupo do WhatsApp de colecionadores de discos e são cerca de 80 pessoas. 79 são brasileiros, eu sou o único português, mas estou lá e dou-me bem com todos e falo com todos e já fiz grandes amizades lá. E é curioso, peço especial atenção aos brasileiros, porquê? Porque eu nunca vi nenhum brasileiro mencionar esta banda. E é assim, se eu relativamente, por exemplo, aos AA, já referenciei aqui várias vezes que os AA é uma banda de culto no Brasil, ainda hoje vi um senhor, costuma postar muito num grupo brasileiro, o senhor até já tem alguma idade, a discografia que ele tem dos AA, ele tem quase tudo em CD e tem quase tudo em vinil. Portanto, eu acho que em vinil, todos os que foram lançados em vinil, ele tem-os. Portanto, os AA é uma banda de grande sucesso no Brasil e se calhar cá em Portugal não tem tanto reconhecimento. Esta banda, a terceira recomendação de hoje, é o contrário. Nunca vi, e como já disse, faço parte de muitos e muitos mesmo grupos brasileiros, e nunca vi ninguém fazer uma postagem sequer de um álbum desta banda. Portanto, terceira recomendação de hoje, uma banda que eu gosto bastante, os Waterboys
com aquilo que é considerado para mim a sua obra-prima, This Is the Sea. Portanto, este This Is the Sea é de 1985. E os Waterboys é uma banda, é assim, eu gosto muito da A, e se calhar gosto tanto da A como do Waterboys, e portanto faz-me um bocadinho de confusão. E falo, é assim, tenho um grande amigo brasileiro, já mencionei aqui várias vezes, o Mário Pelicano, também costuma comentar os vídeos, e é uma pessoa que eu conheço já há uns anos, já vai fazer 8 anos, mas de outras andanças. Mas falo com ele diariamente, e quando digo diariamente é várias vezes ao dia. Nos últimos 2 anos falamos diariamente, e é uma pessoa bastante entendida em música, temos alguns gostos semelhantes, somos praticamente da mesma idade, e ele não conhecia os Waterboys. Isso faz-me um bocadinho, intriga-me um bocadinho, porque os Waterboys aqui em Portugal se calhar são mais conhecidos, têm mais reconhecimento que os A, e portanto estranho um bocadinho, por exemplo, no Brasil nunca ver ninguém mencionar os Waterboys, nomeadamente aqui este álbum, This Is the Sea. Isto é um discaço mesmo, é um discaço, é um discão. É o terceiro álbum de estúdio dos Waterboys, e é o primeiro álbum de estúdio dos Waterboys a entrar no top do Reino Unido. Ele chegou à posição número 37. As críticas foram muito boas mesmo, muito boas. É claramente considerado o melhor álbum da carreira dos Waterboys. E os Waterboys basicamente eram compostos por vários elementos. Eles eram e são escoceses, mas basicamente a força dos Waterboys, a imagem dos Waterboys é o seu vocalista, o Mike Scott. E era uma banda de folk rock. Nesta fase, uma banda de folk rock. E eles, depois, o álbum a seguir a este, já se pode considerar um álbum até mais de folk. Até aqui era uma banda claramente de folk rock. E os Waterboys, este é o terceiro álbum de estúdio. Eles iniciaram em 83 e foram até 93. Em 93, portanto, terminaram, deram um interregno, voltaram em 2000 e ainda continuam. Mas eu sigo atentamente a carreira dos Waterboys e tenho a discografia completa dos Waterboys até à primeira fase em que eles terminaram, portanto, até 93. Depois ainda tenho os 2 álbuns a solo do vocalista, do Mike Scott, e gosto bastante, mas bastante mesmo de um dos álbuns do Mike Scott. Depois disso, quando eles regressaram, ainda tenho 2 álbuns, mas já não, para mim já não é a mesma coisa. O Waterboys é aqui claramente a fase dos anos 80, nomeadamente aqui este This Is the Sea. Isto é um disco fabuloso, daqueles discos que não têm músicas más, grandes músicas, e como já disse, não consigo é que nunca vi sequer nenhum brasileiro mencionar este disco. Inclusive, portanto, há aqui uma das músicas que isso é que me intriga mesmo, porque esta música, penso que foi mesmo o reconhecimento a nível mundial, o do All of the Moon. E esse meu amigo brasileiro Mário Pelicano nem a do All of the Moon conhecia, mas este disco tem grandes músicas, não é só a do All of the Moon. Don't Bang the Drum, The Pen Within, Medicine Bound, e a música que dá o título ao álbum, This Is the Sea. Portanto, este é um álbum que eu adoro, mas adoro mesmo. É assim, eu no fim de semana estive a pensar em fazer, vou começar a trabalhar nisso, fazer o meu top 100 de álbuns preferidos de sempre. Eu tenho a certeza que este vai estar lá nesse top 100, porque este é um álbum franco, para mim é claramente o melhor álbum da carreira dos Waterboys, sem a menor dúvida. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Waterboys com o seu álbum This Is the Sea, álbum de 1985. Passando agora aqui para os CDs. A quarta recomendação de hoje é de uma banda também britânica. Os Waterboys eram escoceses, estes são irlandeses e já terminaram, infelizmente por razões trágicas, mas já terminaram. Mas é uma banda que eu também gosto bastante. Quarta recomendação de hoje, a primeira em CD, os The Cranberries com o seu álbum 1984, No Need to Argue. Este álbum dispensa apresentações, portanto eu comprei-o logo na altura em que ele saiu em CD, já conhecia bem os Cranberries do primeiro álbum
e comprei-o logo na altura em CD. E esta é uma edição especial que saiu, tem mais músicas, mas para mim eu prefiro este álbum ao primeiro, e este claramente foi o que teve mais sucesso, nomeadamente na tabela de vendas em todo o mundo. Portanto, este álbum vendeu em todo o mundo para cima de 17 milhões de cópias e está para a Billboard, está nos 300 melhores álbuns mais vendidos de sempre, está na posição número 90. Portanto, este é o 90º álbum mais vendido de sempre da história da música. Vendeu para cima de 17 milhões de cópias. Daqui saíram 4 singles e ele chegou a número 2 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 6 nos Estados Unidos. E tem aqui grandes músicas que toda a gente conhece. Oh, To My Family, Why Can't I Be With You, 21, Zombie, uma música icónica. E isto é quase tudo, isto é quase como se fosse uma coletânea. Tem grandes músicas. The Ice Will Melt, Ridiculous Thoughts, Dreaming My Dreams, No Need to Argue. Este álbum é fantástico mesmo, fantástico mesmo. Na altura apaixonei-me logo por este álbum. Infelizmente os Cranberries já não existem porque a vocalista Dolores O'Riordan faleceu. Aliás, eu penso que ela faleceu, vai fazer agora 4 anos este mês. Portanto, ela faleceu em 2018 e vai fazer, tenho quase a certeza que faz 4 anos este mês. Portanto, e os Cranberries também, sem a vocalista, não fazia sentido continuarem. Claramente ela é a cara do grupo. E as críticas também foram muito boas mesmo, com exceção, mais uma vez, da revista Rolling Stone, que também não lhe deu uma crítica muito favorável. Portanto, eles lançaram 8 álbuns de estúdio, que eu recomendo quase na totalidade. Portanto, tem um ou outro um bocadinho mais fraco, mas quase na totalidade recomendo-os todos. Tenho-os todos também. E atenção com os The Cranberries, para se ter uma ideia do protagonismo que eles têm e tiveram. Portanto, é a primeira banda irlandesa com 1 bilhão de visualizações no YouTube. Portanto, primeiro até com os YouTube. Portanto, e lançaram dos 8 álbuns de estúdio, 5 deles alcançaram o top 20 na tabela de vendas dos Estados Unidos. Portanto, diz muito aqui da importância que os The Cranberries tiveram. E eles também tiveram ali uma fase em que fizeram uma pausa. A vocalista lançou álbuns a solo, que também tem, mas depois regressaram e infelizmente tiveram que terminar. Eles até lançaram um álbum já póstumo, já estava gravado, já depois da vocalista ter falecido. Mas aqui claramente a obra-prima dos The Cranberries é claramente este No Need to Argue, de 1994. Embora já havia uma outra pessoa preferirem o álbum de estreia, que é o álbum anterior a este, que também é muito bom, mas eu claramente prefiro. É um álbum que tem um título muito comprido, mas eu claramente prefiro aqui este segundo álbum. Portanto, quarta recomendação de hoje, The Cranberries, com o seu álbum No Need to Argue. A quinta e última recomendação de hoje, infelizmente, também é de um artista que já faleceu. Isto para grande pena minha. Este artista é claramente um artista que, se fosse vivo, a solo, era claramente, tenho quase a certeza, punha as minhas mãozinhas no fogo, como era o meu artista preferido de sempre, a solo. Se contarmos com um grupo, aqui claramente, a maior parte das pessoas que me conhecem sabe, é claramente o Robert Smith dos The Cure. Mas a solo, claramente, seria este artista. Eu já trouxe aqui disco dele, e disse, uma obra-prima, e disse que infelizmente foi uma grande perda para a música mundial ele ter falecido. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, o Jeff Buckley,
com o seu álbum, até já é um álbum póstumo, que já foi lançado depois dele ter falecido, Sketches for My Sweetheart, The Drunk. Portanto, este álbum foi lançado em 1998 e ele tinha falecido no ano anterior, em 97. Portanto, este é um álbum com músicas que ele já tinha gravado e tem algumas demos. Portanto, não é um álbum que foi o Jeff Buckley que escolheu as músicas. Eram músicas que quando ele faleceu, ele estava a gravar exatamente o álbum. E grande pena minha, eu lembro, é daquelas artistas que eu lembro perfeitamente onde estava quando soube da morte, da notícia da morte dele, e fiquei com grande pena, porque o Jeff Buckley tinha tudo para ser um dos maiores de sempre da música mundial mesmo, mundial. Portanto, este acaba por ser o segundo álbum de estúdio da carreira do Jeff Buckley, e as críticas foram muito boas mesmo. Portanto, ele chegou a número 7 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 64 nos Estados Unidos. Curiosamente, teve mais sucesso no Reino Unido do que nos Estados Unidos. E tenho aqui a minha música preferida do Jeff Buckley. É uma música que eu adoro. Everybody Here Wants You. É uma música fabulosa, mas o álbum é todo, ele é duplo, são 2 CDs e a maior parte das músicas são boas. Aliás, o Jeff Buckley não tinha músicas más, e quem não conhece Jeff Buckley tem mesmo de conhecer, apesar de serem só 2 álbuns. Mas atenção, o Jeff Buckley tem muito material lançado, nomeadamente álbuns ao vivo. Penso que a mãe dele abusou também um bocadinho da imagem do Jeff Buckley, do material que havia gravado do Jeff Buckley. Ele lançou muita coisa, em massa mesmo, álbuns ao vivo. Ele tem N álbuns ao vivo. E como já disse, é um artista que eu venero completamente. É um gênio que morreu claramente cedo demais. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, o Jeff Buckley, com o seu álbum póstumo Sketches for My Sweetheart, The Drunk. Álbum que eu peço especial atenção para este álbum do Jeff Buckley. E por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa noite.